E aí, tudo bem? Eu me chamo Bruno Shiji e hoje a gente vai falar de uma vilã. Mas não uma vilã qualquer. A gente vai falar da mulher que inventou a voz. Sabe aquela técnica que a reverenda madre usa para controlar o povo no teste do Gonjabá? Foi ela, a mulher que transformou um grupo de freiras místicas em uma das organizações mais manipuladoras e poderosas da história da ficção. As Bene Gesserit. Foi ela quem as moldou. E ela fez tudo isso por um único motivo: vingança. Vingança contra uma família. Uma família que você conhece muito bem. Os Atreides. Hoje eu vou te contar a história completa da Valia Harkonnen, do nascimento à morte. Cada manipulação, cada assassinato, cada momento em que ela provou que o ódio Harkonnen não nasceu com o Barão Vladimir. Ele foi aperfeiçoado por ela milênios antes. Tá preparado? Vem comigo. Para entender Valia, você precisa entender a vergonha que ela carregava no sangue. Valia nasceu por volta de 26 antes da Guilda, no planeta Lankiveil, um mundo esquecido, gelado, onde a principal indústria era a caça de baleias de pelo nas águas congelantes. Ela era uma Harkonnen, mas não como a gente conhece. Na época, os Harkonnen não eram os barões ricos e sádicos de Gide Prime. Eles eram párias, exilados, humilhados. E a culpa de tudo isso, a origem da mancha do nome da família, era de um homem, Abolur Harkonnen, o bisavô dela. Deixa eu te dar o contexto. Milhares de anos antes de Paul Atreides, a humanidade lutou uma guerra de vida ou morte contra as máquinas pensantes, a Jihad Butleriana. A batalha final, a Batalha de Corrin, Abolur Harkonnen fez algo impensável. Ele desativou as armas da frota humana no momento decisivo. Mas por quê? Porque as máquinas estavam usando escudos humanos, milhões de prisioneiros como uma barreira viva. Abolur não conseguiu dar a ordem que mataria inocentes para alcançar a vitória. Ele hesitou, mas o comandante da frota, Vorian Atreides, não teve essa hesitação. Ele reativou as armas, e é aqui onde fica interessante. O robô Erasmus desativou a programação do escudo humano das máquinas, o que significa que os reféns podiam ser salvos. Vorian venceu a guerra. Depois, ele acusou Abolur de covardia e traição. Abolur foi exilado. O nome Harkonnen virou sinônimo de fracasso. A família perdeu tudo. Terras, títulos, respeito, foram jogados naquele planeta congelado para apodrecer, vivendo da caça de baleias. E Valia cresceu ouvindo essa história todo dia. A humilhação era o pão de cada dia em Lankiveil. Os Atreides nos traíram. Vorian Atreides é um herói construído sobre uma mentira. Um dia, nós vamos recuperar nossa honra. E Valia, ela não só acreditou, ela fez dessa vingança a sua única razão de existir. Valia tinha uma irmã mais nova, Tula, que ela via como uma extensão de si mesma, e um irmão mais velho, Griffin. Griffin não era só um irmão, ele era a outra metade da alma de Valia. Ele era corajoso, impaciente e compartilhava cada grama do ódio dela pelos Atreides. Quando eram adolescentes, ele caiu em um barco de caça nas águas congeladas de Lankiveil. Sem hesitar, Valia pulou atrás dele e o segurou, salvando sua vida. O laço entre eles era absoluto. Mas Griffin era impaciente. Quando Valia, já na Irmandade, descobriu que Vorian Atreides ainda estava vivo e se escondendo no planeta deserto de Arrakis, ela contou a Griffin, e ele decidiu agir antes da hora. Ele foi atrás de Vorian pessoalmente, buscando a vingança que eles planejaram a vida inteira, e morreu. A verdade, que Valia nunca aceitou, é que Griffin foi morto pela irmã de Vorian, Hila. O próprio Vorian enviou o corpo de volta para os Harkonnen com uma carta, explicando que não teve parte na morte e lamentando o ocorrido. Imagina, você já odeia uma família por gerações de humilhação. E agora? Agora, o homem que você culpa por tudo isso te devolve o corpo do seu irmão. Para Valia, a carta de Vorian não era um pedido de desculpas. Era um insulto, uma demonstração de poder. Naquele momento, a raiva de Valia congelou, virou gelo. O tipo de ódio que não grita, não chora. O tipo que espera, planeja e que constrói. Ela jurou que iria destruir cada último Atreides, e ela tinha a ferramenta perfeita para isso. Aos 16 anos, Valia deixou Lankiveil e se juntou à Irmandade de Rossak, o grupo que, anos depois, ela mesma transformaria nas Bene Gesserit. Naquela época, a Irmandade era pequena, quase um culto de místicas. Elas estudavam as capacidades da mente humana, venenos e tinham habilidades, mas nada comparado ao que viriam a ser. E a líder delas, a Madre Superior Raquel Aberto Anirul, viu o potencial bruto em Valia. Valia subiu na hierarquia como um foguete. Ela era inteligente, disciplinada e absolutamente implacável. Raquel confiou nela, ensinando-lhe os segredos mais profundos da Irmandade, e mostrou a ela as máquinas de registros do programa de reprodução, arquivos proibidos que mapeavam as linhagens genéticas das grandes casas. Raquel até usou Valia para espionar uma facção mais religiosa dentro da Ordem, liderada por sua própria neta.
Dorothea. Raquel achava que estava formando uma sucessora, uma líder para o futuro. Ela não fazia ideia que estava afiando uma faca que um dia cortaria a garganta de seus próprios ideais. E aqui vem o momento que muda tudo. A contribuição mais sombria e poderosa de Valia para o universo de Duna. Enquanto estava em Gnas para se tornar uma mestra de espadas de Gnas, sim, ela também era uma guerreira de elite, Valia começou a fazer experimentos com a sua própria voz. Ela percebeu que conseguia modular o tom, a frequência, a inflexão, de um jeito que não apenas persuadia, mas forçava a obediência no nível neurológico. Não era uma sugestão, era controle absoluto. Ela tinha descoberto a voz, a primeira a realmente sistematizar e treinar essa habilidade como uma arma. A própria Madre Superior Araquela tinha uma habilidade similar, mais bruto, quase instintivo. Valia o transformou em uma técnica replicável, uma ciência, a mesma arma que as Bene Gesserit usariam por 10 mil anos para manipular imperadores, nobres e exércitos inteiros. Nasceu ali, no desejo de vingança de Valia. Ela chegou a usá-la contra seu próprio mestre de Gnas, Plácido, obrigando-o a se cortar com a voz, deixando a cicatriz em sua testa como um lembrete de seu poder. E claro, ela não compartilhou essa arma por bondade. A voz era a chave do seu poder, e ela sabia exatamente em quem usá-la primeiro. Quando a Madre Superior Araquela estava em seu leito de morte, ela tinha um plano para o futuro da Irmandade. Ela queria que a liderança fosse compartilhada por duas mulheres, Valia e a sua neta, Dorothea. Dorothea era o oposto de Valia. Ela liderava as Ortodoxas, uma facção que rejeitava os computadores secretos da Irmandade e qualquer coisa que lembrasse as máquinas da Jihad butleriana. Ela representava a fé, a moralidade. Raquel acreditava que as duas, juntas, equilibrariam a ordem, pragmatismo e fé, a mente e a alma. Raquel estava redondamente enganada. No momento em que Raquel morreu, Valia confrontou Dorothea. Ela não discutiu, não negociou. Ela olhou nos olhos da neta de sua mentora e usou a voz em seu poder máximo. Ela ordenou que Dorothea tirasse a sua própria vida. E Dorothea, a segunda reverenda madre da história, obedeceu sem questionar. O quê? Uma habilidade que eu aprimorei. E que eu esperava compartilhar com você. E eu vou. Se você se curvar. Eu nunca vou me curvar a você, Valia Harkonnen. Então pegue sua lâmina e enfie na sua garganta. Com um único comando, Valia eliminou sua rival e consolidou seu poder absoluto. Dorothea, neta da fundadora, morreu pelas próprias mãos, por causa de uma ordem que ela não conseguiu resistir. E Valia Harkonnen se tornou a única Madre Superiora. Com o poder total em suas mãos, Valia fez algo que mudaria o universo pelos próximos 10 mil anos. Antes, a Madre Superior Araquela havia levado a Irmandade de Rosek para o planeta Wallach 9, com a ajuda do poderoso Joseph Venport. Mas foi Valia quem realmente transformou aquele lugar em uma fortaleza de poder. Ela renomeou a Irmandade para Bene Gesserit. Bene vem da palavra bem, e Gesserit de carregar e conduzir. Então Bene Gesserit significaria as que conduzem bem. Antes elas eram místicas, estudiosas, quase monjas, mas depois de Valia, elas se tornaram a organização de inteligência mais temida do Império. As bruxas sussurradas nos corredores do poder, manipuladoras de reis, criadoras de linhagens, as verdadeiras controladoras por trás de cada trono. Valia estruturou e formalizou a escola madre em Wallach 9. Organizou o treinamento da voz, do controle corporal Prana Bindu e, mais importante, expandiu massivamente o programa de reprodução, o mesmo programa que, milhares de anos depois, tentaria criar o Kwisatz Haderach. Pensa nisso. A Lady Jessica, mãe do Paul, ela é um produto direto do que Valia começou. O próprio Paul Atreides é, de uma forma terrivelmente irônica, uma consequência do plano que a maior inimiga de sua família colocou em movimento. A mulher que mais odiava os Atreides acabou sendo a arquiteta indireta do segundo maior Atreides de todos, porque o primeiro é o Letinho 2.
Mas Valia nunca esqueceu, nunca perdoou. Mesmo no auge de seu poder como Madre Superiora, a vingança ainda era o fogo que a movia. Orianne Atreides, o homem que ela culpava pela ruína de sua família e pela morte do seu irmão, ainda estava vivo. E Valia o queria morto. Ela usou a própria irmã Tula como uma arma. Valia descobriu que Vorian tinha uma linhagem secreta no planeta Caladan. Ela enviou Tula para lá com uma missão: infiltrar-se, seduzir e destruir por dentro. Tula fez o trabalho sujo. Ela se casou com Arya Atreides, um dos descendentes de Vorian, e o assassinou na noite de núpcias, por ordem de Valia. Mas Tula, que tinha se apaixonado de verdade, ficou quebrada pela culpa e fugiu. E a própria Valia, ela caçou Vorian até o planeta Corrin. Lá, ela o confrontou pessoalmente. Um duelo não só de lâminas, mas de vontades. Ela usou a voz para tentar paralisá-lo, para congelar seus músculos. Mas Vorian era diferente. Sua força mental era tão grande que ele resistiu completamente ao comando de Valia. Naquele momento, a rainha de Corrin interferiu, parando o combate. Tula, que também estava lá, com o irmão de Vorian, Willen, revelou estar grávida do Atreides que havia assassinado. Isso parou tudo. Vorian deixou o planeta e sua nave explodiu. Valia acreditou que estava morto, que finalmente havia conseguido sua vingança. Mas ele sobreviveu. Vorian havia fingido sua morte como estratégia, desaparecendo para terras distantes. A vingança completa escapou por entre os dedos de Valia, mas o ódio dela era eterno. Ela passou o resto da vida tentando apagar os Atreides da existência, e quando não podia fazer pessoalmente, ela ensinava a próxima geração de Bene Gesserit a desconfiar e manipular a casa Atreides, perpetuando o conflito por milênios. Valia Harkonnen morreu de causas naturais, como Madre Superiora, cercada de poder, respeitada e, acima de tudo, temida. Ela não conseguiu ver a destruição completa dos Atreides. Isso, com certeza, a amargurou até o fim. Mas as sementes que ela plantou, essas floresceram em uma floresta de espinhos que dominou a galáxia por milênios. O legado dela é simplesmente imensurável. Ela sistematizou a voz, ela fundou as Bene Gesserit como as conhecemos, ela expandiu o programa de reprodução que levaria ao Kwisatz Haderach, ela assassinou e manipulou para chegar ao poder, estabelecendo o modo operante da Ordem. E tudo isso por causa de uma humilhação que aconteceu gerações antes dela nascer. E claro, pela morte do irmão que ela tanto amava. Valia Harkonnen provou uma coisa: a vingança mais assustadora não é a que explode, é a que se constrói, tijolo por tijolo, silenciosamente, ao longo de uma vida inteira. Ela era uma Harkonnen, e os Harkonnen nunca esquecem. E aí, o que você achou da história de Valia Harkonnen? Na sua opinião, ela é uma vilã monstruosa ou a consequência inevitável da história de sua família? Me conta aí nos comentários. Se você quer mais vídeos sobre o lore profundo e sombrio de Duna, não se esquece de se inscrever no canal e deixa suas sugestões aí nos comentários. E se esse vídeo fez você olhar para as Bene Gesserit com um pouco mais de medo, deixa um like, fora que isso ajuda muito o meu trabalho. Bom, porque agora você sabe, toda vez que uma reverenda madre usa a voz, ela está usando uma arma forjada no ódio de uma mulher que nunca perdoou. Obrigado, e lembre-se, o medo é assassino da mente. Que a especiaria esteja com você.